Essa é uma empresa que já caiu quase 85% em 2 anos. Mas será que o mercado não exagerou um pouquinho? Nós vamos analisar a Qualicorp, que é uma small caps do setor de saúde, e nesse vídeo, além de eu te fazer um resumo, eu vou falar qual que eu acho que é um dos principais riscos dessa empresa, que eu acho que é um dos motivos porque ela caiu tanto nos últimos anos. Esse vídeo faz parte de uma série de small caps, que eu vou deixar aparecendo aqui o link agora, em que eu estou analisando todas as empresas que fazem parte do índice small caps, que basicamente são empresas com menores valores de mercado. São empresas de pequeno tamanho. Claro que quando a gente está falando de bolsa de valores, ainda são empresas milionárias. E vamos lá, se tu quiser fazer uma boa análise fundamentalista, tu tem que necessariamente entender como que a empresa ganha dinheiro. E aqui no formulário de referência tem uma baita explicação, um baita resumo sobre como funciona esse segmento de saúde e de planos de saúde que a empresa está inserida. Então aqui, para quem não conhece como funciona esse setor de plano de saúde, aqui está mostrando um baita resumo e eu vou explicar para vocês o que está falando, que a Agência Nacional de Saúde Suplementar, basicamente, ela regula as regras específicas para planos coletivos. Porque planos de saúde eles são divididos em duas grandes categorias, planos coletivos ou planos individuais ou familiares. E os planos coletivos eles também podem ser chamados de outros nomes, como planos empresariais e coletivos por adesão. Já os individuais são individuais ou familiares. E aí o que acontece? Quando se fala de planos coletivos, os ajustes anuais eles não estão sujeitos à autorização da ANS. Então, na verdade, acaba sendo um acordo entre as partes. E por isso, muitas vezes, os planos de saúde preferem fazer esse tipo de modalidade. Porque quando se trata de planos individuais ou familiares que a ANS, ela que regula, ela que dita como que vão ser feitos esses reajustes, e muitas vezes eles acabam sendo feitos abaixo do custo da inflação médica, aí os planos de saúde acabam optando por não quererem oferecer esse tipo de plano, porque ficam pensando, por que eu vou oferecer esse tipo de plano se eu vou ficar no prejuízo? Ou quando eles oferecem, eles já põem um valor de mensalidade muito mais alto do que uma mensalidade de um plano de adesão, um plano empresarial, justamente para tentar se ressarcir desses prejuízos que eles já estão prevendo que eles vão tomar na hora dos reajustes anuais. E com essa explicação rápida já dá para tu entender mais ou menos como que funciona esse setor de planos de saúde. E onde que se insere a Qualicorp dentro desse contexto? Ela justamente acaba sendo uma intermediadora entre o usuário final do plano e os prestadores de serviço de planos de saúde, os prestadores de serviços médicos ou de planos. Ela fica ali no meio tentando juntar essas duas partes e trazendo vantagens para os dois lados e ainda tentando também ter um pouco de lucro nessa operação. E aqui está mostrando graficamente o que eu já expliquei para vocês, como que é o modelo de negócio da Qualicorp nos planos de coletivo por adesão, que a gente já vai ver na sequência, que é a maior parte da receita. Então aqui tem os prestadores de serviços médicos, e muitas vezes nem as operadoras de saúde, nem as entidades de classe acabam tendo um relacionamento direto com os prestadores de serviço médico. Acaba tendo toda essa relação aqui e a Qualicorp ela acaba ficando no meio desse caminho para tentar fazer esse meio de campo, para fazer essa intermediação e gerar um plano mais vantajoso para os clientes e também que tem algumas vantagens para as operadoras de saúde. Afinal, se não tivesse nenhuma vantagem para elas, elas não teriam por que usar o serviço da Qualicorp. E a gente já vai ver mais para frente como que funcionam essas vantagens dos dois lados. E aqui a figura está explicando mais ou menos. Por exemplo, do lado dos clientes, em vez de ser apenas uma pessoa tentando negociar com um plano de saúde, um plano individual, a Qualicorp ela acaba juntando várias pessoas, aí acaba sendo um possível faturamento maior para a empresa operadora de plano de saúde, então acaba tendo um poder de barganha maior. E por parte do plano de saúde, muitas vezes a própria Qualicorp, como a gente já vai ver na sequência do vídeo, ela fica responsável pela inadimplência do cliente. Então, para a operadora de plano de saúde, parece ser um negócio vantajoso, porque ele está tendo uma grande massa de pessoas querendo aderir ao plano e ainda tem a questão do risco de crédito não ficar com a operadora de plano de saúde, ficar sim nas mãos da Qualicorp, que acabou oferecendo todos esses serviços aqui para juntar no pacote de intermediação que ela fornece. E como eu já tinha falado para vocês, a receita da Qualicorp vem quase que na totalidade, a gente pode ver aqui, mais de 90%, vem desse segmento que é feito o plano por adesão, conforme as regras que a gente já explicou aqui no início do vídeo. Aqui mais ou menos tem um resumo daquela relação ganha-ganha que eu já tinha falado no início do vídeo. Então, para a pessoa, por que ela vai usar o serviço da Qualicorp?
porque daqui a pouco ela consegue ter acesso a planos que são até 50% mais baratos do que se ela tentasse contratar um plano individual direto lá com a operadora de plano de saúde. E muitas vezes esses clientes da Qualicorp acabam sendo entidades de classe, porque acaba já sendo uma forma natural de se ter esse agrupamento de várias pessoas individuais e acaba sendo uma fonte de receita até para a própria entidade. Acredito que a Qualicorp deva repassar um pouquinho da taxa que ela consegue recolher desses planos para a entidade, então acaba se tornando uma fonte de renda para ela. E aqui é o que eu tinha falado para vocês, a Qualicorp em relação às operadoras de plano de saúde, ela acaba assumindo o risco de crédito. Então, esse é um risco bem importante da empresa, porque qualquer inadimplência que tiver, quem vai ter o prejuízo não vai ser a operadora de um plano de saúde, mas sim a própria Qualicorp. Mas talvez tu ainda esteja meio confuso como que funciona esse segmento de saúde privada ou suplementar, e eu vou explicar para vocês, como está aqui dizendo no formulário de referência, que são basicamente 3 grandes grupos que tem dentro da saúde privada, que são os prestadores de serviços médicos, são as operadoras e as distribuidoras de plano, e a gente já vai ver o que é cada uma delas. Os prestadores de serviço fica fácil de entender, são basicamente os hospitais, médicos, clínicas, laboratórios independentes. Já as operadoras, elas podem estar classificadas nas modalidades de cooperativas médicas, cooperativas odontológicas, autogestão, medicina de grupo. Geralmente são esses planos que a gente acaba contratando. Acredito que muitos de vocês conheçam, pelo menos aqui no Sul é bastante forte, não sei se lá em São Paulo é tão forte, é a Unimed, que é uma das operadoras de saúde que existe no Brasil, e também tem a parte de distribuidores de planos de saúde, que aqui se enquadra a Qualicorp, porque, como já falei algumas vezes nesse vídeo, ela faz a intermediação, ela não tem nenhum serviço médico que ela presta propriamente, e ela também não faz a questão de organização do plano de saúde, ela simplesmente distribui os planos que as operadoras têm e, claro, também tenta negociar melhores condições com eles. E antes de a gente seguir com o vídeo, eu te mostrar alguns números e os principais riscos que eu vejo em relação à empresa, gostaria de te pedir, tá gostando do vídeo, tá gostando do conteúdo do canal, clica para se inscrever, compartilha esse vídeo com mais pessoas, porque eu tenho certeza que nem todo mundo conhece essa empresa e pode ser uma empresa interessante, porque além de fazer uma análise dessa empresa, nesse vídeo vocês estão vendo que eu estou fazendo um super resumo do segmento de planos de saúde. Então, muito obrigado pela sua ajuda e vamos voltar para o vídeo. Como eu já tinha falado para vocês, a cotação caiu bastante nos últimos tempos. Ó, dependendo do lugar que eu faço a análise, por exemplo, desde 2019 já caiu mais de 90%. Nos últimos 12 meses caiu 76,11%. Então realmente o mercado está batendo na empresa e vamos dar uma olhada por quê. Olha aqui, é uma empresa que lucra 2 bilhões de reais desde 2017. Só que a gente pode ver que no início da trajetória dela as receitas estavam crescendo e agora já faz alguns anos que as receitas estão estagnadas. E se a gente botar uma visão trimestral, vamos ver aqui que também não teve uma queda muito grande, mas basicamente as receitas estão se mantendo paradas, não está tendo nenhum tipo de crescimento. E a gente sabe que quando não tem muita expectativa de crescimento, provavelmente as cotações da empresa vão prever, especialmente se antigamente muito crescimento era previsto. E acredito que isso era o caso da Qualicorp, porque uma empresa que vai crescendo sua receita com esse tipo de figura aqui, com certeza o mercado começa a projetar que ela vai seguir muitas vezes nessa trajetória virtuosa, mas não foi o que seguiu acontecendo aqui. Ó. Se a gente olhar o lucro, a gente vê que o lucro também cresceu. Teve um período que teve prejuízo aqui, mas o lucro cresceu bastante ali de 2013 até 2016 e depois ele mais ou menos ficou estagnado. E quando a gente vai dar uma olhada nas margens, a gente vai ver a mesma coisa. As margens meio que ficaram meio que estagnadas aqui, eu não sei se isso aqui é um defeito de dados, porque parece que deu um pulo aqui de 2018 para 2019, ou talvez seja até algum ajuste contábil, se eu não me engano, 2019 foi o ano que teve muito impacto nas demonstrações contábeis por causa de um ajuste lá, questão de imposto do ICMS, não sei se foi o caso aqui da Qualicorp, mas o fato é, se a gente olhar toda a figura e combinar com os dados que a gente já estava vendo, que é basicamente uma empresa que parou de crescer. E lembrando que eu falei aqui, ó, o risco de inadimplência fica todo com a empresa. Então, empresa que parou de crescer e tem esse risco de inadimplência é bastante complicada e o mercado acaba batendo nesse tipo de empresa. Olha como cresceu aqui a questão do endividamento da empresa. Em 2019, ela tinha de dívida mais ou menos 1 bilhão e meio,
E agora, em 2021, ela está com mais de 2 bilhões de dívida. E aqui eu acredito que saiu errado esse sinal, porque geralmente o indicador dívida líquida, quando ele está negativo, quer dizer que a empresa tem mais dinheiro do que dívidas, mais dinheiro em caixa, mais dinheiro disponível. Mas aqui, pelo que está mostrando os valores, não é o que acontece. Então, esse dívida líquida aqui não é o indicador como tu estaria acostumado a ver na maior parte dos lugares. Simplesmente está dizendo que a dívida dela, tirando o caixa dela, aqui em 2021 era de mais de 1,5 bilhão de reais. Então, uma dívida que cresceu bastante, especialmente de 2020 para 2021. E olha como a Selic impacta bastante. Por exemplo, aqui é uma projeção que estava sendo feita sobre a Selic. Se a Selic ficasse a 13,75, que era o cenário que a empresa considerava provável, e até o momento é o cenário que está se confirmando, então a empresa fez uma boa estimativa, a dívida dela vinha para esse valor aqui, ó, mais de 3 bilhões de dívida. Se a Selic fosse para 17, 19, o que ainda não é algo impossível, não é alguma coisa possível, a dívida dela cresce nessa proporção aqui. A dívida cresce e a dívida tirando caixa fica com esse valor aqui, ó, de 2 bilhões 789 milhões 921 mil. E se a Selic for para mais de 20%, a dívida dela, já tirando caixa, fica praticamente em 3 bilhões. Então esse acho que é um dos principais riscos que a empresa vem enfrentando. Não tem crescimento e a dívida dela está chegando em valores bem altos. E pode piorar ainda se a taxa de juros continuar subindo. A empresa também já foi alvo de operações da Lava Jato. Se eu não me engano aqui, ele disse que foi feito novas apreensões ali em 2014 e basicamente não encontrou nenhuma evidência de ato ilícito. Eles fizeram alguma auditoria interna, mas o fato da empresa estar envolvida nesse tipo de escândalo também não é visto com bons olhos. E agora uma opinião pessoal minha. Outro risco que eu vejo com esse tipo de empresa é que cada vez com a evolução tecnológica, eu acho que vários mercados onde existem certos intermediadores, que é aqui o papel que a Qualicorp faz, esses intermediadores podem acabar sendo expulsos do mercado. Porque, por exemplo, eu vejo que a Qualicorp faz é bem diferente do que o Airbnb faz, por exemplo. Porque, por exemplo, no caso do Airbnb, os proprietários de imóveis, pelo menos a maioria deles, não tem nenhuma expertise em alugar imóveis para diferentes locatários. Eles não sabem fazer uma gestão de risco, não sabem ter uma cobrança por trás, enfim, eles não querem ter essa incomodação e aí vem o Airbnb como sendo intermediário. Já no caso de prestadores de serviços de saúde, eles já fornecem esses serviços de saúde, sejam para clientes da Qualicorp ou não. O que a Qualicorp faz é facilitar a vida desses prestadores de saúde, tirando vários processos meio e deixando a pessoa focar na parte de prestação de serviço de saúde e ela gerencia todo esse meio de campo aqui que muitas vezes é bastante problemático. Só que eu acho que quanto mais tecnologias existirem e começarem a deixar cada vez mais fácil esses processos aqui de meio de campo, esses processos meio, talvez as prestadoras de serviço ou algum outro tipo de empresa pode olhar e pensar, para que eu preciso dessa pessoa no meio do caminho fazendo esse meio de campo se agora com essa nova tecnologia eu consigo fazer aquilo de uma maneira muito mais fácil e aí obviamente eu evito dividir meu lucro com esse outro intermediário e aí no final das contas vai sobrar mais dinheiro no meu bolso. Então esse também é uma opinião pessoal minha de um dos riscos que eu acho que pode vir a acontecer no futuro com empresas do tipo da Qualicorp. E mesmo que tu não concorde com essa minha opinião pessoal, o fato é, o mercado não projeta um futuro muito saudável para a empresa, porque vocês já viram que as cotações caíram bastante, mesmo que a empresa nos anos recentes tenha apresentado receitas próximas de 2 bilhões de reais e a empresa tenha continuado a apresentar um lucro considerável também, não tendo prejuízo. Mas o mercado não enxerga a empresa crescendo e isso tem preocupado bastante. E aí eu quero saber o que tu achou da empresa. Tu achou que é uma empresa interessante ou uma empresa que está praticamente doente e já se encaminhando para uma doença mais terminal? Comenta abaixo. Lembre-se que investir é preciso. Um grande abraço e até a próxima.